Amém. Graças a Deus. Estamos aqui reunidos neste domingo na casa do Senhor para transmitir mais este culto de adoração e exaltação ao nome do grande Rei Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus 4, capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Senhor Deus eterno, obrigado, Pai Santo, pela leitura deste versículo, Pai, que compõe um trecho da Tua palavra santa e gloriosa. Que o Senhor ilumine o nosso coração para que compreendamos a Tua vontade nesta noite. E que o Senhor opere maravilhosamente na vida de todos os que estão ouvindo nesta noite. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Iremos nesta noite meditar sobre o tema A Bíblia e seu poder transformador. Porque o escritor aos Hebreus nos dá muitas e preciosas lições. Vamos, pelo menos, meditar em algumas delas. São lições tiradas de atitudes e práticas erradas dos filhos de Israel quando em marcha pelo deserto rumo a Canaã. A situação tomou um rumo diferente na história de Israel. Quando eles marchavam pelo deserto, influenciados, um grupo dos israelitas influenciados pelos 10 espias de Israel, a qual conhecemos que eram 12 espias, e somente Josué e Caleb deram um relatório favorável à conquista de Canaã, enquanto os demais, os 10 espias, influenciaram negativamente o povo para a conquista da terra de Canaã. Uma terra boa. Deus havia prometido uma terra boa, que emana leite e mel, mas eles não puderam entrar na terra, porque o castigo veio sobre eles. E eles vagariam pelo deserto durante 40 anos, até que aquela geração fosse totalmente consumida, né? Até que todas as pessoas envelhecessem e uma nova geração surgissem. E é através dessa nova geração que Deus levanta Moisés para falar novamente ao povo sobre como eles deveriam se comportar. Então, as lições que estão sendo dadas hoje, agora, para a igreja, no mundo, inclusive é até uma igreja que está no mundo, mas que não é do mundo. De maneira que, como o Espírito Santo cuidou daquele povo de Israel durante várias gerações, Deus cuidou, Ele também cuida de nós, que somos a geração eleita do Senhor, que somos sacerdotes do Cristo, do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que está à direita de Deus. Então nós, como igreja do Senhor, devemos cuidar da nossa própria geração. Aleluia. Então nós temos
que tratar com a nossa geração. E o Espírito Santo, ele fala para nós, ao nosso coração, como diz Hebreus, capítulo 3. Por isso, no versículo 7, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Então aqui é a mensagem de Deus repetida pelo escritor aos Hebreus, que fala sobre o perigo da desobediência da igreja. A igreja que não é o Israel, mas a igreja, ela teve o seu chamado. E ela foi chamada com um propósito. Nós vamos ver o propósito a qual Deus chamou a cada um de nós. A Bíblia, que é uma revelação especial de Deus, porque ela deixou de ser em linguagem oral e passou para a linguagem escrita. Então ela se torna uma revelação especial de Deus, porque nós temos que tratar da nossa salvação através da palavra de Deus. O entendimento sobre Deus e sobre a nossa salvação em Jesus Cristo, operado pelo Espírito Santo, se dá pelo conhecimento e fé baseado nas Sagradas Escrituras sobre o Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Jesus Cristo é a revelação de Deus que veio ao mundo para mostrar o seu grande amor para conosco. Mas a pergunta que muita gente gosta de fazer é por que a Bíblia foi escrita. Ou melhor, por que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, foi escrita por homens? A Bíblia foi revelação de Deus, a Bíblia foi revelada por Deus, mas Deus se utilizou do canal humano para escrevê-la. Mas o Espírito Santo teve todo cuidado para que os profetas, os homens de Deus, escrevessem inspirados pelo Espírito Santo, para que não houvesse esse tipo de erro. Então a Bíblia foi escrita com o propósito de autenticar, como diz João capítulo 20 e versículo 31. O propósito foi autenticar a divindade de Jesus. O primeiro propósito que nós nomeamos aqui. Esse primeiro propósito que está escrito lá em João 20 e versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então a primeira coisa aqui, no propósito de Deus em escrever a Bíblia, foi revelar Jesus Cristo como Salvador da humanidade. B. Cristo, revelar Cristo ao pecador, para que ele pudesse também receber a vida de Cristo. Como termina João 20, 31, dizendo que crendo tenhais vida em seu nome. Então, primeiramente, a Bíblia foi escrita para revelar Jesus Cristo como Salvador. Em segundo lugar, a Bíblia foi escrita para que o homem pudesse crer e se apropriar da salvação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Em terceiro lugar, a Bíblia foi escrita para dar esperança aos cativos deste mundo corrompido. Romanos 15 e versículo 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, mais uma vez, a Bíblia foi escrita para nos ensinar o valor e a necessidade da esperança. Primeiramente, a Bíblia foi escrita para mostrar Jesus como Salvador. Em segundo lugar, a Bíblia foi escrita para dar oportunidade ao homem de se converter ao Evangelho. E em terceiro lugar, a Bíblia foi escrita para que o homem, uma vez salvo, tivesse esperança na volta de Jesus para arrebatar a sua igreja santa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, temos aí 3 exemplos para que a Bíblia foi escrita, dentre muitos exemplos que existem na Bíblia. E para evitar a mensagem de hoje, no capítulo, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, de Hebreus, nos mostra que o povo de Israel cometeram maus exemplos na sua caminhada, por ter seguido pessoas erradas, por terem seguido a mensageiros errados, por terem seguido a um caminho sem fé. Lá em 1 Coríntios 10 e 11, segundo o apóstolo Paulo diz, ele diz que tudo foi escrito para aviso nosso. Todos os erros de Israel, que Israel cometeu, tudo isso foi escrito para que hoje ficasse como aviso também para a igreja do Senhor. Para não sermos rebeldes, como diz Hebreus 4 e 11b, de cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Para nós não seguir esse exemplo e nenhum tipo de exemplo que houver sobre a desobediência a Deus, para nós não cairmos em maldição. E terceiro, para nos dar certeza da vida eterna. 1 João 5,13 diz exatamente isso. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, é crendo no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem todo o poder, que somos salvos, porque o seu nome foi dado por Deus. Todo o poder nos céus e na terra pertencem ao nome de Jesus. E se você tem certeza de vida eterna, a recomendação bíblica é que continue crendo, continue buscando ao Senhor, o Filho de Deus, porque você se tornou uma testemunha viva para testemunhar do milagre do seu nascimento em Jesus. Então, a Bíblia e seu poder de transformar vida, porque é a vida, porque é viva a palavra de Deus, diz Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz, e nós vamos repetir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Esta palavra é viva, é dinâmica, ela surte efeitos na vida do ser humano, ela tem o poder de transformar o mais vil pecador em um servo de Deus, obediente à sua palavra, porque esta palavra é viva e ela tem feito isso. Ela tem transformado vidas desde os dias de hoje, desde o passado até os dias de hoje, ela tem transformado vida. E nós que estamos aqui somos provas disso,
do poder de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque esta palavra, ela nos transmite vida. Vida pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque o Espírito Santo é o doador da vida, como diz Romanos 2, capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então é o Espírito Santo que opera a salvação de Deus, a salvação a qual Jesus Cristo morreu, a qual Jesus Cristo disse que não iria deixar a sua igreja órfã, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que ele estivesse na igreja e estivesse no mundo, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Oh, glória. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela é viva. Jesus mesmo dá testemunho dessa palavra. Não só uma vez, mas várias vezes. Por exemplo, lá em João capítulo 6, e versículo 63b, e versículo 67, e versículo 68, está escrito: Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É importante quando nós temos convicção de que a palavra de Deus é viva em nós, porque nos transformou mediante o Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, o texto de Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é eficaz. Quer dizer que ela é poderosa, ela se cumpre, porque ela tem um propósito. Toda a palavra de Deus, ela tem um propósito. A Bíblia não foi escrita à toa. A Bíblia não é um livro qualquer que se possa ignorar. A Bíblia é um livro de Deus. É um livro que transmite vida através do Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 11. Muitas vezes nós lemos esta palavra. Assim como a chuva que veio do céu. É assim que se explica Isaías 55, versículo 11. Que a chuva vem do céu. E que depois a chuva volta. E forma as nuvens novamente. Mas antes que a chuva retorne, antes que termine o inverno, as plantações de milho, de feijão e de muitas outras plantações, elas florescem e dão os seus frutos para a alimentação dos povos. Assim também é a palavra de Deus. Ela veio do céu, ela veio de Deus, ela veio para nós e ela requer frutos antes que ela retorne, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela vai retornar aos céus, ela vai retornar para Deus, e nós seremos os seus frutos, nós seremos, aleluia, o resultado da palavra de Deus em nós, são os frutos colhidos, aleluia. Por isso que ela é eficaz, porque ela é poderosa, porque ela tem poder, porque ela realiza, ela tem propósito, ela faz aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou, será feito, em nome de Jesus.
A palavra de Deus, ela pode tanto salvar como pode julgar, conforme a obediência a Deus ou não. A palavra de Deus tem poder. 2 Pedro 2,9, ele explica, não são só minhas palavras, mas a palavra de Deus que diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, existem essas duas possibilidades. Você agrada a Deus, você se torna um servo obediente ao Senhor, então você se torna uma geração de piedosos. E Deus vai tomar de conta de você. E Deus vai tomar a sua frente, vai lhe dar livramentos. Quanto aos ímpios, eles serão castigados nos fins dos tempos. Eles responderão pelo seu pecado diante de Deus. E terceiro, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É o que diz Hebreus 4:12. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Oh, Deus Santo, aleluia. Então, meus queridos irmãos, nessa etapa de discernimento, discerne os pensamentos e as intenções do coração. O coração é a nossa mente. O entendimento sobre isso. No entanto, Deus conhece o nosso coração e sabe suas intenções. Se as intenções do homem são boas ou más, então Deus conhece, Deus julga e Deus sabe antes que o homem diga. Deus já conhece, porque Daniel, no capítulo 2 de Daniel, que mensagem gloriosa nós encontramos em Daniel, né, sobre estes assuntos. Daniel 2:22, por exemplo, ele diz que o Senhor Deus revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia. Ele conhece os que estão mal intencionados, porque estão nas trevas. Aqueles que estão nas trevas dos pecados, muitas vezes se escondem para não se expor com a verdade do Evangelho. Eles não têm coragem de confrontar o Evangelho, porque o Evangelho ele desmascara a qualquer um que tenta se esconder de Deus com suas mentiras. Mas é a face da justiça de Deus. Mas também temos a face amorosa de Deus, que julga corretamente, que julga justamente, que não faz acepção de pessoas. Por isso, Jeremias 33, uma parte diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta é uma palavra transformadora, é uma palavra de revelação, é uma palavra
a qual o Senhor sonda os corações. Por isso, no Salmo 139, versículo 24, e o versículo 23 também diz: sonda-me, ó Deus. Esta é a única saída para o homem. É chegar na presença de Deus em oração e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e enche os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o crente, consciente da sua salvação, consciente de que é filho de Deus, consciente de que foi liberto do pecado, ele teme em pecar e se distanciar de Deus. Por isso que o salmista se adianta, mesmo ele não sabendo, e assim reconhecendo que é pecador todo o tempo. Então, todo o tempo que ele tem a oportunidade, ele está orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que sonde o coração dele, para ver se não há nenhum caminho mau, para que o Senhor possa livrá-lo de pecar contra Deus. Assim devemos nós ter este cuidado com a nossa salvação. Como diz a Bíblia, a Bíblia diz assim: e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Aleluia. Há um conhecimento profundo, né? Tanto da parte do nosso espírito, como da parte do Espírito Santo em nós. Primeira Crônicas 28 e 9. 28, versículo 9. Primeira Crônicas. Diz que o Senhor conhece as mais íntimas intenções da mente. Por isso que essa palavra é poderosa. Na parte B diz assim, na parte B do versículo, diz que ela é cortante, ela é afiada dos dois lados. Ela corta nos dois sentidos, né? E não há dureza nenhuma que resista às lâminas dessa espada. Até mesmo os samurais que a gente vê nos filmes desejariam uma espada dessa, né? Porque as espadas que eles usam cortam tudo, né? É parede, corta ferro, tudo no mundo ela corta. Imagine a espada de Deus, né? Aleluia, que corta, que não há na coração duro nenhum para Deus, que não possa ser cortado. A negligência ou a desobediência não passa desapercebido. Não há coração de pedra que não possa ser transformado em coração de carne para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer quando o homem permite Deus fazer. Aleluia. E diz mais, e penetra até o íntimo da divisão da alma e do espírito, removendo o que te oprime. Só Deus pode remover. Só Ele conhece o nosso íntimo. Só o Espírito Santo pode ir tão profundamente em nós, no mais profundo da nossa mente, do nosso coração, removendo o que te oprime, meu irmão, meu amigo. Só Deus pode remover aquele sofrimento que tu tem passado durante tanto tempo, que já se tornou crônico. Só Deus pode te libertar da tua consciência pesada,
dos teus traumas, dos teus sentimentos de culpas que tem te atormentado por todo o tempo da tua vida. Então, te apressa, te une ao Senhor, confia o teu caminho ao Senhor, que Ele tem todo o poder para endireitar, para resolver, para te libertar, para te curar intimamente aquilo que as pessoas não sabem, aquilo que o médico não consegue diagnosticar. Então são relatos, são coisas espirituais que só Deus pode resolver, que só Deus pode te salvar dessa situação. Mas primeiro, experimente o poder de Deus na tua vida, deixando a palavra de Deus, que é santa, que é poderosa, agir em tua vida para remover as impurezas do pecado, para que tu aceites o vinde a mim de Jesus, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É Ele que tira o fardo dos nossos pecados, e o fardo que Ele coloca sobre nós é leve, é algo que podemos carregar. A cruz que Deus nos dá para nós levar, ela é leve, não é pesada como a cruz de Jesus. Apesar dos sofrimentos que passamos, mas podemos nos gloriar nele, porque Ele venceu por nós. Ele passou todo aquele tempo de vida que Ele teve na terra para carregar os nossos pecados sobre si até a cruz. E agora nós podemos concluir esta mensagem dizendo que quando lemos ou estudamos a palavra viva e eficaz de Deus, com intenção sincera, tem que ter intenção sincera. Tem muita gente que resolve estudar a palavra de Deus para distorcer, para mudar aquilo que Deus proibiu que mudasse, para acrescentar aquilo que é proibido acrescentar, sob pena de juízo. Mediante a fé em Jesus, o Espírito Santo é que nos capacita a compreender com a nossa mente, que muitas vezes é difícil pelo meio comum compreender. Mas quando nós resolvemos orar a Deus e confiar no Senhor, Ele revela a nossa necessidade e o que Ele tem reservado para nós. Aleluia. Só podemos compreender a verdade de Deus se nos submeter a Ele. E, por outro lado, ser contra os erros e enganos que surgem ao longo do caminho. Além da gente conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, o Senhor permanece conosco, porque pelo caminho que estamos andando, vamos encontrar muitos erros, vamos encontrar muitos enganos, vamos encontrar muitas mentiras para nos desviar da verdade, mas vão surgir em nossa caminhada rumo ao céu. Como o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 6, e lá pelos versículos 19, que a nossa esperança é a âncora. A esperança é a âncora da alma. Então é esta âncora que nos prende para nós não sermos levados pelas marés, pelos ventos, pelas tempestades. É a âncora que prende os navios que
e tão grandes se tornam pequenos dentro do mar. E uma pequena âncora é capaz de segurar um grande navio contra as tempestades. Assim é a vida do Filho de Deus. Ele vai passar por diversas tempestades, mas ele está firme, porque a sua esperança está em Deus, porque ele conheceu a verdade e a verdade o libertou. E agora o Senhor promete firmá-lo na rocha. Ele fica firme na rocha, porque ele conheceu a sua palavra, a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa. E que Cristo Jesus vos abençoe, a todos vocês que vieram ao culto esta noite e a todos vocês que irão ouvir esta palavra, aleluia, pelos meios sociais. Pois assim, agradecemos ao Senhor por tudo e vos abençoamos. Amém.